Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Gente, vocês estão me vendo, ouvindo direitinho? Dá um joinha aí, por favor, para eu saber se está tudo ok. Isso! Tanta gente linda chegando, servidores, colegas, parceiros da escola de governo. Maravilha estar com vocês aqui novamente. Isso! Bom demais, gente. Enquanto nossos colegas vão chegando, a gente vai batendo um papinho aqui até eu chamar a nossa convidada da live de hoje, né? Que é uma convidada super especial. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou a Roberta Costa, eu sou gestora governamental do estado de Goiás e estou atualmente como superintendente da escola de governo. Nos últimos dias, a gente precisou suspender as atividades presenciais da escola, como vocês sabem, para ajudar nas medidas, né, de combate ao novo coronavírus. E desde então, a nossa equipe tem se empenhado em tentar oferecer aulas online, conteúdo digital de qualidade, enfim, em tentar continuar cumprindo aí com o nosso propósito, que é capacitar e disseminar conhecimento. Aliás, eu queria aproveitar a deixa e mandar um beijo grande para essa equipe maravilhosa da Escola de Governo. Estou com muitas saudades de estar perto de vocês. Obrigada, eu sei que vocês têm trabalhado muito, se desdobrado aí, porque realmente a gente ainda não estava preparado, né, para ter esse conteúdo online, mas enfim, estamos aí fazendo tudo que é possível para não deixar os servidores sem esse conhecimento, sem esse conteúdo. E o projeto Escola Lives, ele surgiu muito nesse sentido, né? Para atender essa necessidade de ter mais um canal de colocar essa informação, de disponibilizar esse conteúdo, de estar mais próximo de vocês e de ter essa interação. Então a gente está testando ainda o formato, testando a ferramenta. Se vocês puderem nos dar o feedback, nos dar sugestão de conteúdo, sugestão de plataforma, de melhor dia, de melhor horário. Enfim, vocês são os nossos clientes aqui, vocês que mandam. Sugestões são sempre muito bem-vindas. E agora, enquanto eu vou chamar aqui a nossa convidada especial de hoje, eu queria que vocês anotassem aí na agenda de vocês as próximas edições do nosso Escola Lives para que vocês não percam nenhuma. Então, na quarta-feira é a segunda edição, às 15 horas, e na sexta-feira, que acho que é dia 3, nós vamos ter a terceira edição, também às 15 horas. Ah, ela já chegou, a nossa convidada especial, nossa subsecretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Gilza Eva Costa. Seja muito bem-vinda, Gilza. Obrigada, Robertinha. Boa tarde para todo mundo que está aí conosco nessa tarde, nos assistindo. Então, gente, a Gilza, ela é servidora efetiva, é analista governamental, é formada em administração com habilitação em marketing e recursos humanos, claro, pela UEG, é pós-graduada em desenvolvimento gerencial pela FAAP, é nossa professora da Escola de Governo e atualmente ela está cursando o Master em Liderança e Gestão Pública do CLP, do Centro de Lideranças Públicas. E hoje nós convidamos a Gilza aqui para falar sobre um tema que está muito em voga, desde que surgiu aí a pandemia, a quarentena, e é um tema que tem ocupado muito, se não dizer totalmente, a agenda dela dos últimos dias, que é o teletrabalho. Então, Gilza, para começar, conta para a gente um pouquinho como é que foi implementar um teletrabalho emergencial, assim, na administração pública, de uma hora para outra, quais as principais dificuldades? Então, vocês me escutam bem? Tá escutando tranquilo, todo mundo?
Foi sim, está sendo, na verdade, um enorme desafio. O teletrabalho ele não é uma realidade nem mesmo na iniciativa privada, das organizações privadas, o índice é de 7% apenas que trabalham neste formato. Então, diante dessa pandemia, fomos todos pegos aí de uma situação de emergência para buscar essas soluções. O Estado de Goiás ele tinha uma facilidade que é já ter a previsão legal do teletrabalho. Né? O Estatuto do Servidor, tanto a 10.460, surgiu nesse sentido em 2018, como agora o novo Estatuto, a Lei 2.756, a gente também trouxe essa previsão legal. Como nós sabemos, a administração pública ela requer isso, então é a primeira premissa. Então, o nosso desafio era regulamentar, trazer isso para dentro de um decreto, para uma portaria, mas existiam algumas outras situações que envolviam, porque nós implantamos o teletrabalho numa perspectiva de emergencial. Então, nós tínhamos primeiro um grupo de risco a ser colocado como prioridade. Então, nós tínhamos que pessoas acima de 60 anos, com histórico de doenças, servidores que utilizam o transporte público, enfim. Os pais, né, com idade escolar, que também a escola também tem recesso, servidoras grávidas. Eu estou ouvindo algumas pessoas falando que o áudio está ruim. Né? O áudio está travando um pouquinho. Deixa eu só ajustar aqui. Melhorou? Sim. Melhorou? Melhorou. Tá. Aí, pessoal. Vamos ver se agora vai melhor. Normal. Mas são coisas mesmo. Ao vivo a gente vai ajustando. Ver aí os problemas do teletrabalho. Bem, então a gente tinha uma dificuldade, que era uma dificuldade normativa, uma dificuldade emergencial pelo momento, então tinha que separar um grupo, que era o grupo de prioridade, para entrar, porque o contexto maior era realmente o isolamento. E depois nós tínhamos toda uma frente para resolver, que era manter um mínimo de controle. É claro que a gente precisava criar mecanismos para que os órgãos recebessem essa orientação de maneira muito rápida, muito precisa, que todas as gerências de gestão de pessoas soubessem exatamente o que precisaria fazer. E nós tivemos uma parceria muito grande, e aí foi realmente um fator muito grande de sucesso, que foi com a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação. A equipe da TI, da CEDI, a todo momento esteve conosco, e eles conseguiram também, da mesma forma, subir de maneira muito rápida todos os sistemas para que eles ficassem disponíveis de forma virtual. E aí foi isso. Eu acho que é essa mudança cultural, a forma, esse momento de tensão. Então, tudo isso envolveu uma frente que foi realmente um grande desafio, mas que está sendo vencido. O áudio continua ruim? Para mim aqui melhorou um pouco. Acho que depende também da conexão de quem está vendo. Para mim melhorou bastante. A minha conexão aqui tá ótima. O pessoal está pedindo para usar o fone de ouvido, mas eu acho que não é a situação. Eu acho que está mais em quem está ouvindo. Será que não? Vamos tentar mais um pouquinho. E aí o pessoal vai nos dando retorno aí com relação ao áudio. Gilza, e você teria uma estimativa hoje de quantas pessoas, quantos servidores mais ou menos estão em teletrabalho? Ou melhor, né, quantos ainda não estão? Quantos ainda precisam exercer suas atividades de forma presencial? A gente está subindo essa informação todos os dias para a página da Secretaria de Administração. Desde a semana passada, a gente sobe uma planilha com a situação, com o status de todos os órgãos, com o percentual certinho. O total geral da última atualização que nós fizemos, que foi sexta-feira, a equipe, geralmente eles sobem por volta das 18 horas a atualização do dia. Então, a atualização que eu tenho é de sexta, nós estávamos com 7.000 servidores em teletrabalho,
Lembrando que nós somos 90 mil servidores, porque o decreto trata como servidor público para efeito do teletrabalho, nessa situação emergencial, estatutários, seletistas, os temporários, os estagiários, os militares. Então, é uma gama grande, são 90 mil servidores, e desses 7 mil estão em teletrabalho, o que corresponde a 7,7% dos servidores hoje estão em teletrabalho. Lembrando que a gente tem também um regime de sobreaviso, que não é o objetivo dessa live, mas neste grupo nós temos 1.800 servidores também, que corresponde a 2%. Então, o número não é um número grande, porque o serviço público, ele tem algumas frentes que não pode parar, né? Então, a própria saúde, a polícia militar, o corpo de bombeiros, o sistema carcerário, aqueles que fazem atendimento direto ao cidadão, como é o caso do VaptVupt, e este grupo representa um número grande de servidores. Então, percentualmente, nós temos 7,7% dos servidores hoje no regime de teletrabalho, por causa da situação advinda aí da pandemia. Mas esse número é atualizado todos os dias. A gente sobe para a página da Secretaria de Administração, a gente começou a fazer isso, se não me engano, quarta-feira da semana passada. Todo dia a equipe... Todo mundo está falando aqui que o áudio melhorou bastante, somente a Leonir, acho que ainda não está conseguindo ouvir. Então, talvez seja algum problema aí no seu aparelho, Leonir. Se você puder dar uma olhada, todo mundo está falando aqui que melhorou os feedbacks. Gilza, o teletrabalho... O educativo também não para, assim, né? O sistema de internação dos adolescentes, né, que estão em regime socioeducativo, também não pode parar. Então, assim, o serviço público, ele é um serviço, tem várias frentes que realmente não tem como parar. Então, a gente colocou o maior número possível neste momento. Isso. E o teletrabalho, ele tem sido a bola da vez desde que surgiu essa questão da pandemia. Todo dia a gente recebe várias reportagens no WhatsApp falando sobre o assunto. Você abre a internet, só dá esse assunto. Na TV, nos jornais, nas revistas. A subsecretaria produziu um vídeo extremamente ilustrativo e útil sobre esse assunto, né, que foi distribuído aí, eu acho, nos meios de comunicação. Mas se você precisasse hoje montar um kit básico de sobrevivência para o teletrabalho, né, vou colocar agora as dicas de ouro, tanto para manter o bem-estar do servidor que está em teletrabalho, quanto para manter o ritmo das atividades, a produtividade. Que dicas seriam essas? Bem, muito boa a pergunta, Robertinha. Realmente, esse assunto agora ele entrou na pauta. Então, assim, tem muita situação que são oportunidades. A crise nos traz muitas oportunidades. Eu costumo dizer que este é o olhar que a gente tem que dar para uma situação como essa, que é uma situação em que está todo mundo neste momento de incerteza, mas a gente tem que conseguir olhar para as coisas que são oportunidades. E essa questão de trazer o teletrabalho para a discussão é uma dessas frentes. Primeiro, antes de dar as dicas, Roberto, eu só gostaria de dizer o seguinte. A gente não está implantando o teletrabalho em condições normais. O que isso quer dizer? A maioria das pessoas estão com os filhos em casa, filhos pequenos, então, em situações normais, o filho, no momento em que ela estaria em casa, o filho estaria na escola. A maioria das pessoas, assim, eu espero, né, que tem ajudante dentro de casa, dispensou a ajudante neste momento, para que ela não ficasse exposta também a risco, para que ela também pudesse fazer o isolamento com a família. Então, tem um serviço doméstico, né, que também não é o normal de um teletrabalho. E a gente está vivendo um momento em que, cognitivamente, nós estamos cansados. Então, a gente está sendo bombardeado a todo momento. Quando você pega o telefone, tem muita notícia negativa, notícia de morte, notícia de doença.
Então, assim, é muito importante a gente colocar dentro deste primeiro contexto, né? Então, assim, vamos dar várias dicas, mas vamos considerar também este momento, que é um momento atípico da sociedade, é um momento atípico que todos nós estamos vivenciando. A primeira coisa que é muito importante que a pessoa faça quando ela estiver em teletrabalho é que ela siga uma rotina normal. O que é uma rotina normal? Acorde no horário que você acordaria para trabalhar no presencial. E aqui cabe uma consideração: você não vai ter mais aquele tempo de deslocamento. Então, já que você não tem o tempo de deslocamento, tire esse tempo para você fazer uma preparação sua, um momento de reflexão, um momento de oração, um momento de atividade física, um momento... Enfim, você ganhou um tempo a mais, vamos assim dizer, que seria o tempo que você estaria deslocando para o seu serviço. E é muito importante que você se permita ter este momento. E se seus filhos estiverem em casa, use este momento para poder organizar, para poder definir, olha, mamãe vai entrar no trabalho agora. É importante que esse acordo dentro de casa seja feito. Tirando isso, faz sua higienização normal, né? O pessoal tem brincado muito, agora eu posso trabalhar de pijama, não é o recomendado. Coloque uma roupa de trabalho. Né? Se prepare. Até porque tem as reuniões virtuais, né? Exatamente. Não dá para aparecer de pijama. Não dá. Então, se prepare. É claro que, de repente, não vai preparar exatamente igual, mas é importante você fazer sua higienização, tomar seu café da manhã e iniciar os seus trabalhos. É muito importante que você faça uma pactualização com o seu chefe imediato, ou seja, quais são os trabalhos que são esperados de mim hoje. E, a partir disso, faça uma lista. Porque é muito comum, no começo do teletrabalho, a pessoa se perder. Ela não consegue, porque assim, quando você sai da sua casa e vai para o ambiente, o seu modelo mental, a sua chavinha, ela vira, né? Neste momento eu estou trabalhando. Agora a gente tem um desafio que é, dentro da própria casa, fazer essa separação. Olha, agora é meu momento de trabalhar, né? Então, assim, tô vendo um monte de comentário aí das mães que estão lutando. Todo mundo concordando. Tem sido um enorme desafio mesmo. Depois disso, separe um local da sua casa que seja o seu local de trabalho. Né? Então, faça essa demarcação, procure um local que seja confortável, coloque ali sua água próximo, faça as paradas normais que você faria. Não se isole. Então, assim, a gente está aí com o Zoom disponível, então faça reuniões, entre em contato com seus colegas de trabalho. Procure sempre manter essa rotina, né? Você vai conseguir, com essas dicas, se organizar um pouquinho melhor, né? Então, assim, é muito importante você ter esse olhar de organização. Isso com o olhar do servidor. E agora com o olhar do gerente, do superintendente. O desafio fica maior. Todos os líderes, eles estão sendo provocados de maneira muito grande a exercer uma liderança adaptativa. Então, assim, esse mesmo contexto, né, de, olha, tem criança em casa, está tendo que fazer o serviço doméstico, está num momento de tensão, de apreensão, de estresse, como que o líder vai conseguir motivar a equipe, trazer esse conceito de equipe, porque está cada um na sua casa, então como é que você une isso? Como é que você faz com que todos possam estar em torno do mesmo objetivo, né? Então, assim, o líder, ele passa a ter um papel, não é só mais aquele chefe que chegava e naturalmente a presença dele já fazia com que as pessoas já começassem a trabalhar, ou enfim. Ele não está mais presente fisicamente, ele tem que estar presente agora de maneira virtual. Então, é muito importante que ele saiba dar ritmo ao trabalho, que ele saiba pautar o trabalho, que ele saiba motivar a equipe, que ele saiba envolver essa equipe e valorizar essas pessoas e, ao mesmo tempo, ser esse parceiro deste momento de, olha, hoje eu não estou legal, eu tô com medo, eu estou apreensiva, é normal, todos nós somos humanos, então, assim, a gente está passando por um momento difícil mesmo. Então, também é o momento do líder exercer esse papel da pessoa que sabe escutar, que sabe direcionar,
que sabe trazer uma palavra motivacional neste momento. Então, isso tudo é muito importante para este contexto do teletrabalho. Bom, tem muita gente aqui concordando com você. Alguém falou que pais também, né? Não são só mães que estão com esse desafio. Sim, pais Muito também. Assim, graças a Deus, hoje os homens são extremamente presentes. Então, assim, já vou retificar. Os pais também, os homens, com certeza, estão se vendo também nesse desafio, principalmente do serviço doméstico, né? Que estão tendo que dividir com as esposas o cuidado da casa e das crianças, e que bom que seja assim. exatamente. O pessoal está perguntando muito se a live vai ficar gravada. Gente, nós vamos deixar ela no Stories, gravada 24 horas, e depois a gente vai disponibilizar no YouTube. Todo esse ciclo do Escola Lives dessa semana, depois vão estar no YouTube para vocês. Gis, o pessoal está perguntando muito sobre o vídeo. Onde é que eles podem conseguir? Está disponível no site? O vídeo acho que não subiu para o site, mas eu vou pedir para disponibilizar hoje. A gente fez um primeiro momento de divulgação via WhatsApp. Então, a gente colocou nos grupos das GGDPs, dos SGIs do Estado, e pediu para o pessoal. Mandei também para líderes sindicais de associação e pedi para que eles circularizassem nos grupos deles. Eu sei que alguns já disponibilizaram nos seus sites, inclusive, me deram um retorno, mas eu vou pedir para subir. Eu acho que o vídeo não está no site da Secretaria de Administração. O outro material em PowerPoint, que nós fizemos também de maneira bem didática, ilustrativa, explicando, né? Porque ao todo foi um decreto e 3 portarias. Porque como era uma situação muito nova, as situações iam surgindo e a gente ia editando os atos que nos permitissem direcionar os trabalhos com um determinado procedimento. Isso tudo já está no site. Mas o vídeo eu subo também. Pode deixar que eu peço ainda hoje. Vou anotar aqui já, tá? Excelente. Então, vários comentários aqui interessantes, né? Que tudo é aprendizado, nós vamos evoluir muito, tanto como pessoas, como profissionais. O comentário aí da Débora, com certeza, Débora. Acho que é uma lição para todos nós, né? Mamães estão lutando arduamente com a turminha de casa. A gente fez algumas reuniões virtuais com a equipe, e sempre alguma menina queria aparecer na reunião, queria ver como é que era a reunião. É tudo muito novo para as crianças também, né? A gente tem que ter paciência. Foi legal você ter tocado nesse assunto, porque pegando aquele gancho de como manter a equipe integrada, sendo que agora está cada um em sua casa. E eu tenho recebido vários testemunhos neste sentido, que às vezes você trabalhava presencialmente ao lado da pessoa e não sabia nada da vida pessoal dela, nunca tinha visto a imagem do filho e nada. E agora, com a situação de fazer as videoconferências, como as crianças aparecem lá, quer ver, estão curiosas para ver essa dinâmica, essa nova dinâmica do trabalho do papai, da mamãe, isso tem permitido que as pessoas se conheçam um pouquinho mais, para além das suas mesas, das suas estações de trabalho que no presencial existia. Então, criou um movimento muito interessante. Eu tenho recebido muito retorno nesse sentido. Né? Gilza, antes eu não conhecia a pessoa, trabalhava comigo já há mais de 5 anos, eu nunca tinha visto o rostinho do filho, às vezes nem sabia se era filho ou se era filha, né? E agora está tendo esse contato mais... É engraçado, né? É um contato distante que é virtual, mas é próximo, porque aproximou da rotina familiar da pessoa. Então, você tem muita coisa interessante acontecendo, muita coisa boa. A Kênia está mandando parabéns aí para a subsecretaria pelo trabalho excelente de apoio e orientação às GGDPs. Aliás, nós temos muitos GGDPs aqui conosco, queria agradecer, né? Eles que são sempre nossos parceiros de toda hora, estão aqui nos prestigiando, tirando suas dúvidas, fazendo comentários. Sim, e na verdade, esse momento, assim, quem me conhece sabe, eu sempre defendi a existência da rede de gestão de pessoas no estado de Goiás. Em termos de regulamentação, nós criamos a rede com o decreto do MOB, e a gente começaria efetivamente a trabalhar a rede agora, né? A gente fez uma semana antes de acontecer, nós tínhamos feito o lançamento do trabalho, que a gente está remodelando agora. Mas o fato é que se tem uma coisa que
tudo isso que está acontecendo me trouxe como certeza foi a importância dessa rede. Porque nós trabalhávamos muito para poder produzir o material e colocávamos na mão das GGDPs as informações, e eles disseminavam isso, estão disseminando, passando essa segurança para os seus servidores lá nos órgãos. Isso fez total diferença para que nós conseguíssemos obter êxito dos trabalhos em tão curto tempo. Então, assim, se não fosse a participação de todos os GGDPs, dos SGIs também, teve SGIs simplesmente incrível, que nos ajudou demais mesmo, dando dicas, desde o decreto até o vídeo. Então, assim, é muito legal, assim, eu quero aproveitar o momento até para agradecer todo mundo aí que super nos ajudou neste momento. O comentário aí do Cadu. Esperamos que após esse período, que não é o mais agradável, possamos estar mais preparados para um novo ciclo no serviço público, voltado para uma produção efetiva e de qualidade. Verdade, né, Cadu? Eu fiz uma postagem no meu LinkedIn que eu disse exatamente isso. Para mim, nunca fez tanto sentido o nome da profissão que nós escolhemos, né? Nós escolhemos ser servidores públicos, ou seja, servir ao público. E é um momento que realmente a sociedade precisa que a gestão pública, que o serviço público seja eficiente em todas as frentes, né? Claro que está muito em evidência a saúde, mas tudo que envolve a saúde, tudo que envolve o setor econômico, as soluções para que a educação não pare, então, assim, que a agricultura não pare, que o agronegócio, que a micro e pequena empresa, que a atração de investimentos, enfim. Nós temos zilhões de desafios e é muito importante que nós, servidores públicos, pratique muito agora essa questão da empatia, né? Nos colocar no lugar do outro, nos colocar no lugar daquele cidadão que tem pouquíssimo acesso à informação e que está com muito medo também, e que está recebendo um monte de fake news. Então, assim, o nosso papel agora passa a ser um papel muito importante. A gente tem que tratar isso com muita maturidade, com muita responsabilidade. E acho que é fundamental também para o nosso bem-estar, né? A gente ocupar a mente com alguma coisa, porque eu vejo aí pessoas que estão o tempo todo consumindo notícias desesperadamente, notícias negativas, com pensamentos negativos. E enquanto a gente está trabalhando, a gente está ocupando o nosso cérebro em ser útil para outras pessoas e também não está consumindo esse tanto de negatividade que anda por aí, né? Então acho que faz bem para todos os lados. Alguém colocou aqui que é fundamental manter uma rotina para minimizar efeitos negativos da pandemia, mais preparados para quando pudermos voltar às nossas rotinas. Nesse momento, a liderança faz toda a diferença, Jaqueline. Faz muita diferença. E é necessário realmente que a gente tenha essa questão da rotina, que a gente utilize os mecanismos. Então, assim, voltando aí às dicas, a gente tem que lembrar que o contato pela internet, por exemplo, a forma como você manda uma mensagem, responde um e-mail, ele é impessoal. A pessoa não está ouvindo o seu tom de voz, não está vendo se você está naquele momento nervoso, irritado. Então, você tem que escolher melhor as palavras na hora de redigir, para que não passe, às vezes, um tom de rispidez ou de que você não está se importando com aquilo que a pessoa escreveu. Então, nós temos que nos policiar com relação a isso. Com relação É a aos famosa horários... comunicação não violenta, né, Gilza? Que também é outro assunto que está muito em voga. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ter muito esse cuidado, que agora a gente está usando bem mais as ferramentas, né? WhatsApp, e-mail. Nos permitir desligar. Então, assim, vai almoçar, aproveita que você está mesmo em casa com a sua família, vai curtir esse momento, desliga o telefone. À noite também, se possível. É claro que a gente sabe que algumas pessoas que têm cargo de alta direção, geralmente não podem fazer isso, né? Às vezes o superintendente, o subsecretário, o próprio secretário de Estado tem que estar ali de prontidão, porque o Estado está vivendo um momento de urgência, então a qualquer momento você pode ser chamado para um trabalho e tem que dar uma resposta rápida. Mas, à medida do possível, se você puder desligar um pouquinho, então assim, é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental e física nesse momento, até porque é um momento em que a gente não é recomendado ir em hospitais, então a gente tem que realmente fazer o que está sob o nosso controle. O que está sob o nosso controle nesse momento é cuidar da nossa rotina, do nosso trabalho, da nossa saúde física e mental.
Lembrando que a gente tem síndromes, né? A gente tem recentemente, inclusive, a revista Exame, ela, mês passado, ela publicou que o Brasil ele tem um índice de 33, é o segundo índice mais alto da síndrome de Burnout. E a gente percebe que nessa situação de estresse e trabalhando em casa, no momento de tensão, com toda essa situação que eu acabei de colocar, isso pode sim ser fatores que podem contribuir ainda mais para o desenvolvimento desse tipo de situação. Então, a gente realmente tem que ter muito cuidado, tem que se cuidar, tem que estabelecer uma rotina, a gente tem que cumprir os nossos trabalhos, a sociedade, como eu já disse, espera isso de nós, mas a gente também tem que ter um momento que é nosso, de nos cuidar, de cuidar da nossa família. É o equilíbrio, né, que a gente sempre tem que buscar em todos os lados da nossa vida. Porque a gente vê os dois lados da moeda, tanto pessoas que não conseguem se organizar no teletrabalho, que ficam perdidos, não conseguem estabelecer uma agenda, quanto aquelas que se envolvem demais e focam demais e acabam passando do tempo que deveriam estar trabalhando. Então, a chave disso é o equilíbrio, né? Algo que eu acho que ajuda muito também nisso é meditação, é você assistir um filme, escutar uma música, tentar em alguns momentos desligar. Estou falando assim, de conhecimento próprio. Não, eu estava vendo um vídeo da professora Luciana Ferreira, da Fundação Dom Cabral, e ela estava falando de uma pesquisa que foi desenvolvida em 2015 com a empresa de call center com relação ao teletrabalho. Eles colocaram um grupo de profissionais durante 9 meses exercendo o teletrabalho e ficaram monitorando. E aí o que foi percebido é que, no primeiro momento, há uma aceitação muito grande, um elogio muito grande por parte dos funcionários, mas que percebe-se que tem essas duas vertentes. Houve um aumento de produtividade de 14%, mas desses 14%, 9% foi porque as pessoas aumentaram a carga horária de trabalho, porque não conseguiam fazer essa ruptura. Olha, até aqui eu posso trabalhar, daqui para cá já é minha vida pessoal, já vou cuidar da minha rotina da casa com a minha família. Então, assim, existem esses dois momentos. Existe a pessoa que não consegue, acaba trabalhando mais horas e tem que cuidar, e existe aquele que se sente improdutivo, porque ele sente aquela necessidade de ter alguém pautando ele muito de perto. E aí, para esse, a dica seria realmente fazer a listinha de atividades. Olha, o que eu tenho que fazer hoje, e aí faz a listinha de tudo que tem que fazer e vai ticando isso. E coisa simples, sabe, Roberta? Tipo, olha, coloca o seu celular para despertar. Por exemplo, se você é daquele que perde a noção de horário, quando você entra começa a fazer um trabalho e você não para, coloca o seu celular para despertar. Olha, tal hora eu tenho que fazer uma pausa, nem que seja para ir tomar uma água, dar uma refrigerada na minha cabeça. Então, assim, são coisas muito simples, de rotina mesmo, que a gente pode fazer, que vai fazer toda a diferença aí na sua produtividade e também na sua saúde. Ótimo. Gilza, nesse momento a gente tem mais de 140 pessoas acompanhando aí a nossa live. Sucesso Legal. total, né? Em todos os eventos presenciais que a gente faz, o máximo que a gente pode colocar é a lotação do nosso auditório, né? Que são 120 pessoas. Então, realmente é um instrumento que tem um alcance bem maior. Outra oportunidade que esse momento trouxe, né? Que acaba que a gente tem um alcance maior aí com relação às pessoas. Exatamente, é o que a gente falou, né? Dos aprendizados que ficam. A doutora Karen quer saber do vídeo do teletrabalho, a gente já falou. Perguntam se os vídeos foram feitos de forma inclusiva. Acho que nem deu tempo, né, de fazer de forma inclusiva. Assim, já tinham me feito essa pergunta, assim que a gente divulgou o vídeo, uma pessoa pegou e me perguntou, Gilza, com relação aos servidores que são deficientes visuais. Vamos lá, então. Esse vídeo ele é produção caseira, né? Foi a própria equipe da subsecretaria que fez, com os recursos que nós temos. Então, assim, não foi uma produção paga, enfim.
a gente mesmo fez e depois passou a Secom deu uma ajuda final. Então, foi uma produção caseira. A gente sabe que o ideal seria ter tradução em Libras, a fala para quem para os servidores que possuem algum tipo de deficiência. A gente, em se implantando de fato o teletrabalho de uma maneira mais tranquila, lembrando que a gente teve aí 3 dias para fazer esse serviço todo, então, assim, realmente não tínhamos condições de abarcar tudo que precisava. Mas em ficando uma situação mais definitiva, claro, a gente pode avançar, há necessidade que seja, sim, um vídeo inclusivo, mas o próprio Estado, foi até por isso que a gente criou o regime de sobreaviso, porque a premissa do teletrabalho é que a pessoa possa estar trabalhando de casa. Então, assim, o Estado também não dispõe de equipamentos, na maioria dos casos, para que a pessoa, nessas condições, também esteja trabalhando de casa. Então, provavelmente, ela vai estar de sobreaviso e não de teletrabalho. Mas, de toda forma, foi uma produção caseira mesmo, tá, gente? Então, assim, a gente não tinha recursos para fazer mais do que foi feito. Nem recursos tecnológicos e nem tempo, tá? Nem Foi tempo. foi feito pela minha assessoria lá mesmo, Cecília, Avaí, o Fabrício da Comunicação, com a ajuda aí de outras pessoas, de outros órgãos também. Teve participações aí de outros Os companheiros. nossos professores da escola também estão prestigiando aí nossa live. Obrigada pela parceria de sempre. E a Ellen quer saber quais são as ferramentas corporativas que podem ser usadas além do Zoom, que foram disponibilizadas. Olha, existem várias ferramentas no material que nós disponibilizamos. A gente dá a dica de várias, esse material está lá no site da Secretaria de Administração. Então, assim, com relação a vídeo, a gente tem o Zoom, a gente tem o Apir, a gente tem já o próprio WhatsApp, ele tem ferramenta que te permite fazer, acho que se não me engano, com 4 pessoas, uma reunião com a chamada de vídeo. Então, assim, a gente tem várias ferramentas que podem ser utilizadas neste momento. Aqui o Estado disponibilizou foi o Zoom, mas ela não é a única que o mercado tem de forma free disponível. Mas o Zoom atende muito bem, assim. Eu já usava, assim, quando o outro serviço que eu tinha antes de vir para voltar aqui para assumir o cargo de subsecretaria, eu estava em Brasília, a gente usava muito já o Zoom e o Apir. São 2 ferramentas que atendem bem. Isso é para vídeos, né, e para reuniões virtuais. Mas a gente tem outras ferramentas de acompanhamento de trabalho, como o Trello, né, a gente pode estar utilizando. A equipe da Superintendência de Transformação disponibilizou uma planilha em Excel que nós colocamos lá na página também da Secretaria de Administração. O próprio SEI, né, assim, vou dar o exemplo lá da subsecretaria. A gente criou um processo, né, um único processo no SEI, e toda segunda-feira a equipe tem que subir, todos os gerentes têm que subir para este mesmo processo o relatório das atividades da semana dos seus servidores. Então, assim, existem vários mecanismos que você pode fazer para acompanhar o serviço dos seus profissionais e que já estão aí disponíveis. É só usar um pouquinho da criatividade, acordar isso com as pessoas que trabalham com você e depois passar a controlar, tá? Tem algumas perguntas, na verdade acho que são parecidas, sobre pessoas que estão no grupo de risco, mas que o trabalho delas não pode ser descontinuado, né? Aí colocam, por exemplo, situação de quem está no atendimento, situação da DGPA. Acho que você meio que já colocou um pouco essas questões, né? Que aí o caso não é teletrabalho, né? Aí seria o sobreaviso. Nós criamos essa situação do regime de sobreaviso para atender este grupo. É claro que tem um grupo que talvez a pessoa vai estar exposta mesmo, assim. O trabalho que ela exerce é um trabalho que não tem como nem ficar de uma situação e nem outra, mas eu acho que esse grupo é o mínimo. A recomendação que a gente tem mesmo, a recomendação é o teletrabalho ou sobreaviso. Para aqueles que ficaram no presencial, aí os cuidados são os cuidados que a pessoa tem que ter, por exemplo, a equipe da Secretaria de Saúde. É o uso de EPIs, né? Então, o Estado já está providenciando as compras de EPIs para que a integridade desses servidores sejam resguardada, orientações de como deve proceder, higienização que deve ser feita. Então, assim, para aqueles casos que naquele momento não tem como e é o presencial,
a gente passa por um outro tipo de orientação, que é a orientação de como que o servidor deve se comportar nesse momento de forma a resguardar a sua integridade física e não se contaminar e nem contaminar ninguém. Então, assim, a situação é essa. Os dois mecanismos, teletrabalho, regime de sobreaviso. Se não cobre nenhuma dessas situações, o servidor está doente, é a licença médica. Então, assim, todos os outros mecanismos que existiam de licenças, eles continuam existindo. Férias não foram canceladas. Então, assim, todas as outras formas que você poderia utilizar para poder colocar um servidor em algum tipo de afastamento na sua casa, elas ainda coexistem. A gente apenas criou mais duas formas, que é o teletrabalho e o regime de sobreaviso. Mas todas as outras, licença prêmio, licença para interesse particular, as férias. Então, assim, tem vários mecanismos aí que as pessoas podem utilizar neste momento. Tem outra pergunta aqui, eu não sei se você sabe a resposta, se o Estado pode emprestar o computador para o servidor trabalhar. Você Pode. sabe alguma coisa? Pode sim. Aí ficou a cargo de cada órgão regulamentar essa situação. Eu já vi algumas portarias, por exemplo, da Secretaria do Meio Ambiente, né? A SEMAD fez uma portaria interessante nesse sentido, onde ela coloca as condições, o servidor vai ter que assinar um termo do equipamento, do uso. Isso aí não é mais um papel da unidade central, passa a ser um papel de cada órgão lá, com seu superintendente de gestão integrada, de verificar primeiro se tem esses equipamentos, se é possível, e seguir um procedimento de forma a resguardar o patrimônio público, né? E depois requerer esse bem de novo, que é um bem público. Mas é possível sim, tá? Tem alguém pedindo para falar sobre frequência. Você deu o exemplo aí de como você resolveu na subsecretaria, né? Mas tem alguma orientação mais geral sobre frequência? A frequência, ela ficou disponível de forma virtual. Então, se aquele servidor que batia ponto eletrônico, ele passa a bater o ponto via web do mesmo jeito que ele bateria se ele tivesse no seu ambiente presencial. Se ele é um servidor que a frequência dele era controlada de forma manual, ele vai simplesmente pegar essa frequência manual e levar para sua casa e fazer os registros dali. Lembrando que existe uma situação que o teletrabalho impõe, e é por isso que muitas vezes, até na iniciativa privada, as pessoas correm, não querem implantar o teletrabalho, que é a situação do controle. Nós deixamos de trabalhar com o controle da forma como a gente entende e nós passamos a trabalhar com a premissa de confiança. E a premissa de confiança, ela requer um trabalho prévio. Então, assim, aquele líder, aquele gerente, aquele superintendente que já tinha estabelecido uma relação de confiança com a sua equipe, que ele já sabia exatamente qual era o servidor responsável, como que ele conduzia tal servidor, como que era o ponto forte. Esse líder ele não vai ter dificuldade com o teletrabalho, porque ele vai continuar pautando a equipe da mesma forma. Aquele outro que, por qualquer motivo que seja, e também não cabe a mim julgar, não conseguiu ainda estabelecer essa relação de confiança, pode ser até por uma questão de tempo, né? O servidor acabou de chegar lá, como é que eu vou ter? Ele vai ter, sim, um pouquinho mais de dificuldade, mas aí, assim, para além de registro de frequência, e aí cabe deixar muito claro que a carga horária é a mesma. Então, se não está autorizado o servidor trabalhar de madrugada, trabalhar à noite, a orientação que está nos atos que foram editados é dentro da sua jornada habitual, ou seja, dentro do horário que ele já fazia, a carga horária que ele já cumpria. Esse servidor ele vai fazer os registros dele e o chefe vai validar essa carga horária. Se o chefe percebeu que ele não cumpriu aquela carga horária, quer seja virtual, quer seja no manual, que houve uma fraude, aí o tratamento é de fraude de frequência, como também seria no presencial. Não há diferença nenhuma. Exatamente. Exatamente. Tem muitos elogios aqui, Gilza, muitos amigos queridos dando parabéns, palavras de incentivo aqui para nós. Obrigada, gente. Momento, porque a gente tem muitos momentos, né? Somos humanos também. Mas que bom, obrigada, pessoal. Obrigada pelo carinho. Obrigada mesmo, gente. Falaram aqui dos cursos que a gente divulgou da escola virtual, que nós divulgamos no Instagram da escola, o pessoal tem gostado muito.
Como eu falei, assim, a gente estava se preparando para no segundo semestre entrar com os cursos à distância, né? Nós fizemos uma parceria com a ENAP, fizemos uma parceria para usar estúdios de gravação, estávamos preparando para treinar os nossos instrutores, mas diante aí do problema, a gente teve que se superar e procurar formas de apoiar os servidores aí nessa quarentena. Então, a gente está divulgando no Instagram os cursos da ENAP, cursos de instituições parceiras, e já começamos essa semana, né? Vamos ter uma turma de Zoom, já, uma turma online. Eu vi que algumas pessoas pediram também curso da ferramenta Trello. A gente vai ver se tem algum instrutor disponível para ajudar a gente com isso. E conteúdos também relevantes que o pessoal está produzindo, está pesquisando, a gente vai disponibilizar, sempre que possível. Vamos ver aqui mais algumas perguntas, que o tempo está no fim. Parabéns pela iniciativa. Tem uma pergunta aqui, eu acho que ela não tem a ver com o nosso tema. Uma pessoa da SSP perguntando sobre licença gestante da estatutária. Qual procedimento deve ser adotado? Acredito que os procedimentos continuam os mesmos, né? Continuam os mesmos, assim, só que a gente tirou muito a necessidade, a gestante já não tinha mesmo a necessidade do presencial, mas acho que é importante a gente falar um pouquinho disso também. Para evitar, né, uma aglomeração de servidores lá na Jaquave, até para poder resguardar os próprios servidores que ali trabalham, lembrando que são profissionais de saúde, então muitos deles estão atuando também lá na linha de frente, na Secretaria de Saúde. Nós criamos procedimentos quase todos online. Então, assim, se for uma situação que envolva a situação do novo coronavírus, a gente criou um e-mail que é o coronavírus.cead@goiás.gov.br, né? E aí é só mandar o documento médico para este e-mail. Deixa eu pegar aqui já o outro e-mail também. Se for uma situação de qualquer outra licença, e não só a maternidade, mas tem a licença para acompanhamento de pessoas da família, licença por motivos de tratamento médico que não seja relacionado ao novo coronavírus, a gente criou um outro procedimento, que é o JM, de Junta Médica, .administracal@goiás.gov.br. Também é só enviar os documentos para este e-mail, que a gente vai estar utilizando o SALES, que é o Sistema de Acompanhamento de Licenças Médicas. O médico vai fazer toda a análise documental, ele vai homologar pelo documento, a não ser que ele sinta necessidade de alguma forma, ter contato com o paciente, mas está sendo mínimo esses casos, mínimo mesmo. A maioria dos casos está sendo por homologação. E aí ele já disponibiliza no sistema o período que o servidor vai ficar de licença, e a GGDP tem acesso a este sistema. E nós estamos orientando a gerência de gestão de pessoas a estar acompanhando os detalhes, liga para o servidor e avisa: olha, servidor, sua licença foi deferida a partir do dia tal, você tem tantos dias. Isso serve não só para a licença maternidade, mas para todas as outras licenças que não sejam relacionadas ao novo coronavírus. Os atestados médicos também, né, estão sendo recebidos de forma digital durante esse período. Lembrando que esses procedimentos não mudam, então, assim, até o terceiro dia era só uma relação entre GGDP e a pessoa, então, assim, esses atestados não chegavam mesmo na junta médica. Aquilo que precisa da atuação da junta médica, que nós criamos esses procedimentos lá na GEQUAV. Mas os outros procedimentos aí é você com a sua GGDP, a maioria das gerências de gestão de pessoas já estão também caminhando para ter procedimentos online, criaram e-mails específicos, e aí você tem que orientar dentro do órgão onde você trabalha como tem sido o procedimento lá dentro. Você pode repetir o e-mail, por favor, Gils? O pessoal está pedindo. JM, de Junta Médica, .administracal@goiás.gov.br. Este é o e-mail para os procedimentos de perícias de maneira geral. Se for uma situação já de pacientes que tiveram a situação de ter testado
positivo por Covid-19, aí o e-mail é coronavírus.sead@goiás.gov.br. E como ficou o recadastramento? O recadastramento, nós já tínhamos uma frente de trabalho que era desburocratizar, então já tinha uma minuta de decreto, que já tinha passado, inclusive, pela PGE, a gente estava aguardando só a assinatura isso se deu semana passada, inclusive. Então, a gente hoje tem o procedimento já até em decreto, mas a gente tinha colocado na portaria que trata especificamente dessa situação emergencial da pandemia. Nós tiramos a necessidade da apresentação de documentos de forma presencial. O decreto foi publicado semana passada. Então, assim, o servidor hoje é tudo online. Ele vai entrar, vai fazer o recadastramento dele. E se tiver alguma situação que alterou, ele manda por e-mail para a GGDP e a GGDP pode validar sem ter que receber o documento de forma presencial. Então, hoje é online, não precisa do presencial do servidor de maneira alguma. Tem uma pergunta aqui que, na verdade, eu acho que a gente não tem muita resposta ainda, né, sobre o processo dos estagiários, até quando ele ficará suspenso. Nós optamos por suspender não só do estagiário, como a convocação do pessoal da AGAMP, por questões óbvias, né? Neste momento, o estagiário, porque a maioria dos profissionais que iriam ser os supervisores estão em teletrabalho, em regime de sobreaviso, então não teria quem sequer orientasse. E segundo, para que esses jovens também pudessem ficar em isolamento, porque seria meio contraditório, né? A gente chama eles para trabalhar enquanto a faculdade está parada, está tudo parado, porque a prioridade agora é o isolamento. Então, a gente está aguardando. Quando tudo isso passar, a gente publica e divulga os atos. Por enquanto, não tem uma data, não. Gilda, teve uma pergunta que se repetiu várias vezes, ou em forma de pergunta, em forma de sugestão, em forma de comentário. E como o nosso tempo está esgotando, eu deixei ela mais para o final, que a gente sabe, você falou, que o teletrabalho, da forma que nós estamos vendo aqui, ele foi concebido tendo como premissa o isolamento social e a proteção das pessoas, né? Se fosse em condições normais, o modelo seria diferente. Está na agenda da subsecretaria trabalhar esse novo modelo? Os servidores podem ter esperança de continuar fazendo teletrabalho após o fim da pandemia? Como você pensa em evoluir sobre esse assunto? Então, este assunto ele não estava fora da pauta da Subsecretaria de Gestão de Pessoas, ele era um assunto. Assim que nós finalizamos o trabalho da publicação do novo estatuto, nós fizemos uma lista de normas que precisam ser regulamentadas para desburocratizar os procedimentos de gestão de pessoas. Nós chegamos a 28 normas. Essas 28 normas foram ranqueadas com prioridade de alta, média e baixa. Nós colocamos como alta aquelas que têm impacto imediato, ou seja, o estatuto, a partir do dia 27 de julho, entrando em vigência, o que acontece? Se a gente não tivesse regulamentado, vai ter um impacto imediato, então isso ficou como alta prioridade. E aqueles outros que o estatuto trazia e pedia regulamentação, mas que não teriam impacto imediato, ficou como média ou baixa. No caso do teletrabalho, ele estava como média prioridade, e assim nós iríamos começar a debater o assunto em agosto. Então, as pessoas podem sim ter esperança, o teletrabalho eu acho que vai ser sim uma realidade. Eu só não acho que vai ser tão logo finde já a situação da pandemia e o retorno normal, porque realmente não é essa forma que nós criamos foi uma forma em que pese a gente ter criado mecanismos mínimos de controle, ter colocado que precisa ser um trabalho que é possível realizar de forma remota, que não traga prejuízo. Criamos ali os procedimentos de monitoramento, de controle mesmo, de produtividade, mas de uma forma ainda muito, muito inicial. É claro que também está sendo um experimento, está sendo um piloto, então assim, um monte de coisa a gente já viu que funciona, outras coisas a gente viu que não. Tem alguns casos que o próprio servidor já não quer mais o teletrabalho. Ele acha que é melhor ele ir para o presencial mesmo. Ele vantagem no presencial. Eu ouvi várias vezes. Eu também ouvi muito. Mas, assim, sim, o servidor pode ter esperança, só que eu acredito que não vai ser tão logo, assim, vamos supor que a gente volte à normalidade no final de abril, começo de maio, enfim, não sei. Né? Essa situação não me compete.
Mas quando tiver os anúncios oficiais de voltou à normalidade, eu acho que ainda não vai perdurar exatamente o teletrabalho. Mas a gente vai regulamentar sim. No segundo semestre, isso gera uma pauta que nós trataríamos, de toda forma. Ótimo. Nosso tempo está realmente chegando ao fim. As perguntas que não foram respondidas, os comentários que não foram lidos, depois a gente vai dar um jeito de passar isso para a Gilza e ver a melhor forma de devolver isso para vocês depois. Eu queria agradecer muito a Gilza por ter aceitado esse desafio junto comigo. Eu sei que foi a primeira live da vida dela, foi a primeira da minha vida também, como vocês devem ter notado. Uma conversa criou o Instagram, falou, Gilza, tá criado, tá tudo certo. Nem Instagram ela tinha, gente. Verdade. Foi a minha primeira também. Estamos juntas. Estamos sim, Robertinho. Obrigada, Roberta. A Gilza é sempre nossa parceira, além de apoiar os nossos projetos da escola, como nossa subsecretária, sempre que pode ela participa. Ela foi nossa primeira cliente do PicLab, né? Foi nossa cobaia e logo depois o projeto virou um sucesso. Então eu espero de coração, Gilza, que você nos dê sorte dessa vez também, que a Escola Live seja também um sucesso. Muito obrigada mesmo por tudo. Eu que agradeço, Robertinha, de coração. Você sabe o quanto eu sou grata por você em todos os sentidos. E eu também queria aproveitar o momento para parabenizar a equipe da escola como um todo, porque a escola foi diretamente afetada, né? Porque praticamente tudo que vocês faziam tinha aglomeração. E vocês tiveram que ser extremamente provocados a buscar soluções criativas. E todas essas soluções vocês vão ver, não é só as lives, assim, tem muita coisa bacana que eles já pensaram, já idealizaram, vai vir um monte de coisa legal por aí. Então, assim, é esse olhar, sabe? Assim, olha, beleza, o mundo pode estar caindo, mas vamos olhar o que tem de bom por trás disso, vamos olhar as oportunidades, tem um monte de coisa legal, um monte de coisa também que a gente pode reaprender, e eu acho que as lives vieram para ficar, né? Se Deus quiser, não vai ser só nesse momento que a gente está impedido de ter esse contato presencial, não. Obrigada a vocês todos que nos acompanharam, obrigada pela participação, pela paciência, né? Foi nossa primeira vez, a gente está meio que testando. Obrigada pelas palavras de carinho, de incentivo, né? Como dizem, quem tem amigos tem tudo, né? Melhor que dinheiro. Obrigada mesmo pelo carinho. Não percam, na próxima quarta-feira, a nossa gerente de desenvolvimento profissional, Larissa Neves, vai estar conduzindo a segunda live. E a convidada especial é a nossa professora, a doutora Rafaela Veronese, que é uma neurocientista, que vai debater o tema 6 dicas para usar o seu cérebro em tempos de quarentena. Então vai ser uma live super interessante também, quarta-feira, às 15 horas. Não percam, eu sei que está sendo difícil para todo mundo, mas a gente tem que pensar na nossa segurança agora, né? Cuidem-se, cuidem das pessoas que vocês amam. Fiquem com Deus e vamos juntos. Obrigada, um beijo, valeu demais, pessoal, valeu. Beijo. Beijo.